Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. É um enorme, grande prazer da parte de Deus estar com vocês nesse fim de semana maravilhoso. Nesse fim de semana do primeiro mês, do quinto mês do ano 2022, que é o mês de maio, eu venho da parte de Deus trazer para vocês uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que irá te levar de hoje em diante a você a ter discernimento de espírito, no que diz respeito ao serviço cristão e às pessoas que Deus seleciona para prestarem culto, para servirem a Ele. Mas antes de eu falar para vocês sobre o tema que o Espírito Santo me iluminou esta semana, eu gostaria com enorme prazer convidar a todos vocês que irão ter acesso a esse vídeo, de visitar a página do meu perfil. Na minha fotografia embaixo eu deixei o link do meu canal, que é para vocês assim então poderem ter acesso aos vídeos, se inscrever no meu canal, dar um like, e ao mesmo tempo você fazendo isso, você estará dando condições com que milhares e milhares de pessoas nesse mundo, ao redor desse mundo que se encontram angustiadas, que se encontram sofridas, que se encontram sem rumo e sem direção. E às vezes o que as pessoas precisam, às vezes, é uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra que possa levantar a motivação delas. Mas para isso é necessário que haja homens e mulheres de Deus com coragem de levar a palavra de Deus nesse canto, nesses quatro cantos do planeta Terra. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir a poderosa palavra que o Espírito de Deus tem para nós, para esta semana. O que faz a diferença na pregação do Evangelho não é simplesmente nós ouvir a mensagem, mas é nós ouvir, captar a mensagem, entender a mensagem e colocá-la em prática. Conforme eu tenho dito sempre que a mensagem não é minha, a mensagem é uma iluminação do Espírito Santo. Da minha parte, quando eu estou em oração, com espírito de humildade, com espírito de sensibilidade, o Espírito ele sopra na minha mente, ele fala comigo, e eu com coração mole, com coração leve, eu vou pegar a mensagem que o Espírito Santo me iluminou, eu vou com a bagagem, vou ir pesquisar, vou ir buscar informações, mas a melhor mensagem é sempre aquela que é iluminada pelo Espírito Santo. Aí uma razão dos motivos por que tanto você como eu, nós precisamos ter uma vida diária com Deus, uma vida diária através da oração, da leitura da Bíblia Sagrada e ouvindo pregações do Evangelho através de vários homens de Deus. Quando isso acontece, então, há muita facilidade de nós ouvir a voz de Deus. Deus tem várias maneiras de falar comigo, de falar conosco, meu amigo, minha amiga. Deus pode falar com você através dessa mensagem que você irá de ouvir, através da palavra dele, da Bíblia Sagrada, através da natureza, através das pessoas, ou mesmo em silêncio. Deus pode falar conosco também no silêncio. Mas para que Deus fale conosco, é necessário que a gente queira, é necessário que a gente tenha fome e sede de Deus, como a corça anseia pelas correntes das águas. Assim a nossa alma ela tem que estar faminta, ela tem que estar sedenta de Deus. É por isso que você vê que Deus ele não olha pela aparência das pessoas, mas sim para o interior. Porque a carne, o corpo que nós temos, ele é revestido de um poder forte, que está dentro, de uma luz forte que está dentro do nosso interior, que é a alma do ser humano. E essa alma, uma vez em conexão com o reino de Deus, com o mundo espiritual, aí há a sensibilidade de Deus poder falar conosco. Amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Por que a oração missionária? Porque quando eu faço a oração, eu estou abrindo o mundo espiritual e deixando que o Espírito de Deus fale por mim. Isso até parece uma coisa inexplicável, mas é mesmo isso que eu estou a falar para vocês, porque o Senhor Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, dizendo que a letra mata, ou seja, só ouvir a palavra de Deus sem oração é muito complicado, porque a pessoa pode estar perturbada em seus pensamentos, a pessoa não entende nada, fica tipo, a pessoa ouviu a semente que é a palavra de Deus, aí vem Satanás, o ladrão, ele rouba o que a pessoa ouviu e a pessoa fica com o coração, com a alma vazia. Então, é sempre de suma importância a oração ser feita assim em seguida,
o Espírito ele tem muita possibilidade de poder falar conosco, amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, é sempre um enorme e grande prazer estar na Tua eterna e santa presença. A minha alma, ela queima por dentro, a minha alma, ela se acende de fogo, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus cuja a sua perfeição, a sua santidade, ela é inatingível. A Tua palavra ela diz que o Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e os filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que é maior, que está acima do infinito, da racionalidade humana. O Senhor é o Deus cuja sua bondade e a sua misericórdia dura mais de 1000 gerações. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e se achegar a mim e me buscar de todo o coração, então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a tua terra, a sua terra. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu amo os que me amam. Por isso, eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-me graça, dá-me intrepidez, dá-me ousadia, dá-me autoridade espiritual, Senhor Deus, para que eu possa ministrar a Tua palavra, que o Teu Espírito possa falar por intermédio de mim, que essas pessoas que irão de ter acesso a esse vídeo, a essa pregação do Evangelho, que elas não simplesmente venham visualizar, que elas venham dar like, ao mesmo tempo que a vida delas possa ser transformada, porque o objetivo é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado aqui na terra, essa pessoa possa ser libertada da ignorância, do engano, da astúcia de Satanás e da mentira. Só tenho que te louvar e te agradecer. Espírito Santo de Deus, fale por mim, Senhor. É o que eu lhe peço com espírito de humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga comigo, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Se você tem a palavra, se você tem a Bíblia Sagrada, vamos ler junto aqui. A palavra que nós iremos de ler hoje se encontra no primeiro livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Samuel. O Antigo Testamento, a sequência o Antigo Testamento, a Antiga Aliança tem 39 livros. A sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo e Ruth. Primeiro livro do profeta Samuel, que é o nono livro da Antiga Aliança. Capítulo de número 2, versículo de número 12, 13, 14, 15 e vamos ler do 22 ao 25. Diz assim o texto sagrado. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote via com um garfo desenhado. Ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que via no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Silo. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, via o auxiliar oferecendo o sacrifício de um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida somente crua. Versículo de número 22, diz o texto sagrado que Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor o queria matá-los. Versículo de número 31 do capítulo 2 de 1 Samuel diz assim:
É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, versículo de número 17, 18 e 19. Diz o texto sagrado que o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. E houve uma grande matança entre os soldados também. Uma grande matança entre os soldados, também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado, e liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere. Você teve um menino, mas ela não respondeu, não deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do seu marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Glória a Deus. Muito bem, para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre a ira de Deus na família do sacerdote Eli. Para começar, quem era missionário? Inocêncio, o sacerdote Eli. Sacerdote Eli era sacerdote na cidade de Silo, ou seja, no monte de Efraim. Penso eu que ele deve vir da descendência dos sacerdotes que é da tribo de Levi. E esse episódio que relata esse fato do capítulo 2, capítulo 4, foi exatamente na época de Juízes. Nós sabemos que o livro de Juízes é um livro que Deus ele tentou levantar homens e mulheres com coragem para livrar o seu povo dos seus inimigos, dos seus antigos e que foram sempre inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. Mas já nessa época aqui do sacerdote Eli, era um tempo de crise espiritual. Por quê? Porque havia uma carência de homens e mulheres de Deus para pregarem a palavra do Senhor. E foi exatamente nesse momento que esse episódio acontece, exatamente no momento em que havia uma carência. E o que aconteceu? Ele já era idoso, ele já era velho. A história diz que ele foi sacerdote, reinou sobre o sacerdócio durante 40 anos. A palavra sacerdote significa a pessoa que foi escolhida para interceder para o povo. Ou seja, o sacerdote era alguém que era selecionado para ouvir as lamúrias, as reclamações do povo. E assim o sacerdote ele se santificava, era obrigado a ver uma vida de santificação, de santidade. Uma vez por ano ele entrava no santuário e levava o pedido a Deus, que para interceder a Deus em favor do povo. Se o sacerdote então, se a petição dele fosse aceita, ele saía do santuário vivo, e como sinal que Deus ouviu a oração do povo, e era oferecido um sacrifício em forma de animais queimados sem gordura para Deus. O que aconteceu aqui, que nós lemos aqui, o nome Eli significa Javé é o nosso Deus. Javé é o nosso Deus. E na linhagem de Eli nós prestamos atenção que não tinha ninguém que servia a Deus, porque Eli era velho, já era idoso, e ele havia sido sacerdote durante 40 anos que ele havia liderado o sacerdócio na cidade de Silo, no monte de Efraim. Mas Eli tinha dois filhos. Tinha dois filhos que se chamavam Ofni e Finéias. A palavra Ofni significa pugilista. Já a palavra Finéias significa morro, escudo ou boca da serpente. E nós lemos no capítulo número 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 12 até o versículo 25, algo interessante. O texto sagrado diz que os filhos do sacerdote Eli eram ímpios. Tem uma pergunta interessante, missionário: como assim
que filhos de sacerdote, de pastor, né, no caso Eli, porque ele servia a Deus, ele prestava culto a Deus, eles eram ímpios. Ele cometeu aqui um erro muito grave. Não é pelo fato, meu amigo, minha amiga, de alguém ser filho de pastor ou filha de pastor, que significa dizer que aquele rapaz, que aquele jovem ou que aquela rapariga, pelo fato do seu pai, a sua mãe serem pastor, ou fazerem parte do serviço eclesiástico, não importa a posição que a pessoa tenha de diácono, de missionário, de reverendo, etc, de obreiro, não importa. Quem escolhe o homem e a mulher para servir a Deus é o próprio Deus. Você vê só uma coisa aqui, o problema aqui era o seguinte, olha, os filhos de Eli, diz o texto sagrado, que eles eram ímpios. A palavra ímpio significa maldoso. Eles eram ímpios, eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus, mas como pode missionário? Alguém que é filho de pastor, alguém que serve, que estava sempre, que o seu pai é pastor, que o seu avô é pastor, que a sua descendência é pastor, ser ímpio. A palavra de Deus, ela diz no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, ela não vai se desviar. Eu acho que o erro começou aqui porque Eli nunca teve tempo de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Ele não foi aquele tipo de pai que quando via os seus filhos a fazerem coisa errada, ele chamava a atenção, ele batia, ele repreendia, porque o pai que ama, ele disciplina, ele corrige o filho, é assim que Deus faz com aqueles que servem a ele. Mas no caso dele foi completamente diferente. Ele errou na educação dos seus filhos. Aí quando os filhos atingiram a idade de maturidade, a idade adulta, dos 18 anos para cima, eles já eram adultos, já tinham a personalidade deles formada. E o que eles fizeram? Eles eram ímpios, eles não serviam a Deus. E nós vimos os pecados que eles cometeram aqui. Quais eram os pecados? Mencionados no senso que os filhos de Eli cometiam no caso Ofni e Finéias. O primeiro pecado que eles cometiam é no que diz respeito ao serviço. Eles serviam a Deus de qualquer maneira ou de qualquer jeito. É aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga. Quando a pessoa não é escolhida por Deus, não adianta, porque o tempo mostra quem é quem. O que está me motivando a pregar o evangelho para vocês não é porque eu simplesmente quero pregar, não é nada disso. É o compromisso com Deus, mais do que isso, se você não sabia, meu amigo, lá, o fogo do Espírito Santo queima diariamente dentro do meu interior, dentro do meu coração, que eu não posso resistir, que eu tenho que pregar. Porque há um fogo de Deus que queima nas minhas entradas, no meu íntimo, que faz pregar, que faz evangelizar. Porque eu tenho conexão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E o que acontecia? Eles não tinham conexão com o Espírito Santo. Eles eram ímpios, eram maus. E sempre que se fazia ou se queria fazer sacrifícios para Deus, porque naquele tempo, como era no tempo da lei, era o tempo que Deus ele pedia sacrifício de animais, que era para poder perdoar o povo, aceitar os pecados do povo. E o que eles faziam? A lei mosaica diz que Deus, quando pedia sacrifício, tinha que ser um animal puro, limpo, sem defeito, e a carne do animal tinha que ser completamente pura, limpa, e tinha que ser sacrificada sem a gordura do animal. O melhor ia para Deus, era sacrificado para Deus. E o que eles faziam? Nós vimos que eles faziam algo profano, algo sujo, algo que Deus abomina. O que eles faziam? O sacerdote, segundo a lei de Moisés, tinha que ter uma porção do sacrifício para si e tinha que comer carne assada, bem assada e sem gordura. Eles não queriam fazer isso. O que eles queriam fazer? Eles queriam comer carne crua com sangue, profanando a Deus, porque Deus ele falou nas leis mosaicas que a vida do ser humano como do animal está no sangue. Mas eles não queriam saber. É aquilo que eu falei. Eles eram ímpios, eram maus. O pai deles não tinha lhes ensinado o caminho do Senhor. O que eles faziam? Eles comiam carne crua, com sangue. Deus ficou irado por causa dessa atitude, do comportamento dele. E o segundo erro dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, esse erro aqui levava eles a serem criticados pelo povo que vinha buscar a Deus na tenda da congregação. Eles eram mulherengos. Nos textos que nós lemos no 15-16, diz que eles se deitavam, eles tinham relações sexuais com as servas, com as obreiras que iam servir a Deus no templo. Ou seja,
para além deles serem profanos, sujos, ímpios, maus, eles ainda dormiam, tinham relações sexuais com as obreiras que iam servir a Deus. Eles, naquele tempo, a história diz que, para além das servas, havia prostitutas que passavam aí na cidade de Silo. O que é que Ofni e Finéias faziam? Contratavam aquelas prostitutas e tinham relações com elas, tinham relações sexuais com elas, e para além disso também dormiam, seduziam as irmãs que vinham servir a Deus no templo e tinham relações com elas. E por causa desses pecados que eles cometiam, o povo foi falar para ele: olha, ele tem um problema aqui, olha, os teus filhos estão a fazer isso, estão a profanar Deus, comem carne crua com sangue, ainda por cima estão a ter relações sexuais com as irmãs que vêm buscar Deus no templo e com as prostitutas que passam pelas ruas. O que ele fez? Ele, em vez de ser duro, de ser rígido, o que ele fez? Ele simplesmente chamou os filhos dele, né? E disse: olha, meus filhos, porque ele já estava velho, tinha 90 anos, a história diz que ele era um homem pesado. O que ele fez? Chamou os filhos dele e disse: olha, meus filhos, olha, o que vocês estão a fazer não é correto, vocês estão a desencaminhar o povo do Senhor, vocês estão a profanar o santuário do Senhor. Mas o texto diz que Ofni e Finéias não queriam ouvir seu pai, por quê? Porque a ira de Deus estava sobre eles, porque Deus também queria matar eles. Deus queria matar eles. A palavra de Deus diz na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas que de Deus não se zomba, Deus não se brinca, meu irmão. Com Deus ninguém zomba, tudo que o homem fazer, isso se fará. Deus, ele falou: já que eles estão a fazer isso, eu vou julgar, vou fazer isso, vou matar. Não foi o diabo, é o próprio Deus que queria matar. Você vê a seriedade, a gravidade do assunto, o quanto é servir a Deus. Servir a Deus não pode ser uma coisa obrigatória. Você e eu não podemos servir a Deus porque o pai e a mãe falou, o tio, a tia falou, a mulher falou. Não, a pessoa tem que servir a Deus por livre, espontânea vontade e por amor a Deus. Mas no caso deles não foi isso. O que Deus faz? Deus ele enviou um homem de Deus, um profeta que falou sobre o julgamento que Deus ia falar, que ia fazer na casa dele. Só que nesse tempo havia uma mulher que se chamava Ana. A Ana, ela tinha uma mulher que chamava Elcana. Elcana tinha duas mulheres, tinha Penina e tinha Ana. Penina tinha filhos e Ana era estéril. Mas só que Ana, naquela angústia, ela queria ter filho, então foi fazer um voto com Deus no templo. Deus ouviu a oração de Ana e disse: olha, ele estava tão cego que quando viu Ana em oração, em espírito de oração no templo, falou: mulher, até quando você vai continuar a beber? Aparta-te de ti o vinho. Mas Ana, como estava em espírito de oração, disse: não, meu Senhor, eu vim aqui porque eu fiz um voto ao Senhor e eu tenho fé que ele vai cumprir. Então ele disse para Ana: tá bom, vai nessa fé e Deus concede o que o teu coração deseja. E no tempo certo ela disse: Deus, olha, eu tenho sido muito humilhado pela minha rival. Porque naquele tempo o homem poderia ter 2, 3 mulheres. Hoje não, mas naquele tempo o homem poderia ter 2, 3 mulheres como Elcana. Elcana ele tinha Penina e ele tinha Ana. Só que Ana era... Penina ela tinha muitos filhos. Segundo a ela tinha um corpo desfigurado, porque ela tinha nascido muito. Mas Ana, como era estéril, tinha um corpo de Nice, tinha um corpo bonito. Elcana era mais encantado por Ana. Mas só que tem um problema, que Ana era estéril. Então Deus abriu o ventre de Ana e ela nasceu o profeta Samuel. O profeta Samuel, que é o homem, porque Deus enviou, o homem de Deus que enviou juízo, que disse para ele: olha, Deus vai julgar a tua casa, e Deus ele já escolheu alguém que vai lhe servir com interesse de coração. Deus, quando escolheu a Samuel era criança. É só para você ver a carência naquele tempo de se levantar homens e mulheres de Deus, era enorme, era muito grande. Então o que aconteceu? Deus falou lá: eu vou matar os teus filhos e vou matar também a você. E Deus falou isso através da boca do homem de Deus. Nós vimos isso por quê? Porque Deus ele chamou Samuel no capítulo 3, né? Diz que Samuel era criança quando Deus falou com ele. Deus falou com ele 3 vezes. Ele não conhecia Deus na primeira e na segunda. Na terceira vez ele, como tem a experiência, né? E sabia que Deus fala em sonhos. Ele falou para Samuel: se você ouvir a voz que te chamar novamente, diz: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi exatamente que Deus ele revelou para Samuel, para o menino Samuel, tudo que Deus ele ia fazer
na família do sacerdote Eli. E você vê que o pecado deles era tão grave, que isso incluía exatamente também a direção do povo. O povo estava sem direção, o povo estava completamente perdido. E nós vimos no capítulo 4 que houve uma guerra. Houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E nessa guerra que houve, a arca de Deus foi roubada. A arca de Deus foi roubada e a profecia se cumpriu. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, morreram naquela batalha. Houve morticínio. E o mensageiro escapou, veio contar para ele e disse, olha, aconteceu uma guerra, teve uma guerra, Israel morreu, houve muitos israelitas morreram. E os dois filhos, Ofni e Finéas, também morreram. Quando Eli ouviu que Ofni e Finéas morreram, mas que a arca de Deus, que é símbolo da presença de Deus, foi roubada, a história diz que ele era muito pesado, então ele, sentado a ouvir aquela notícia, caiu da cadeira, bateu com a cabeça no portão e morreu. Meu amigo, minha amiga, com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. O Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração. Por quê? Porque hoje as pessoas tomam má imagem, as pessoas vejam os escândalos que acontecem nos meus evangelhos, nas denominações evangélicas, porque as pessoas não sabem que servir a Deus é uma coisa preciosa, e homens e mulheres de Deus não são todos. Por que isso, missionário? Porque para ser um homem e mulher de Deus tem que ser conhecido pelos frutos, e Deus não escolhe qualquer um. As pessoas que Deus escolhe são pessoas que têm algumas características, são pessoas retas, íntegras, temente a Deus e que se desviam do mal. O que as pessoas fazem? As pessoas veem, não, ele é pastor, ele é bispo, ele é missionário, ele é homem. Não devemos julgar as pessoas assim. Nós temos que ver pelos frutos. Você vê que nos evangelhos diz que Jesus ele pregava em demonstração de espírito e poder, porque aquilo que Cristo ele falava, ele praticava. É por isso que eu estou a dizer para você que a pregação é tanto para você como para mim. Deus quer que nós sejamos modelos. Deus quer que nós coloquemos em prática aquilo que nós ouvimos e que nós sejamos exemplos. E o sacerdócio, servir a Deus no ramo do sacerdócio é algo muito sério. Por quê? Porque o sacerdote é um modelo, o pregador, o missionário é um modelo. Os olhos das pessoas, os olhos do povo estão inclinados nele. Ou seja, mínima falha, mínimo erro, mínimo escândalo que acontecer na vida dele, aquilo pode ser um motivo que é para as pessoas pararem de acreditar na palavra de Deus ou pararem de ouvir a pregação dele. É por isso que o homem de Deus ele tem que ser sincero e honesto, primeiro consigo mesmo, e ele tem que assumir as consequências. E ele tem que ser alguém que tem temor a Deus. O temor a Deus é o sentimento profundo de respeito, de reverência que Deus quer que nós tenhamos com Ele. É por isso que você vê que a maioria não tem temor. Quando as pessoas não têm temor, as pessoas fazem coisas que a consciência não acusa. Não acusa por quê? Porque o temor de Deus se afastou neles. Então, no ramo do sacerdócio, Deus quer que nós tenhamos temor. Você vê que Deus é amor, mas Deus é justiça e Deus é fogo consumidor. A justiça, a santidade de Deus não permite que os homens profanem o nome dele ou que sirvam a ele de qualquer jeito. Eli, assim como os seus filhos Ofni e Finéas, eles estão classificados na história dos piores sacerdotes que Israel já teve. E os filhos deles eram piores por quê? Porque eles eram profanos, eles eram ímpios, eram pessoas que tinham problemas de desvios sexuais, eram mulherengos. Quantos hoje se dizem que são pregadores, ou quantos que estão no ramo sacerdócio, que são adúlteros, ou que é casado, mas que tem relacionamento extraconjugais com pessoas que não fazem parte do seu cônjuge. Ninguém sabe, mas Deus sabe, porque Deus vê tudo que nós fizemos nos cultos. Deus vê tudo que nós fizemos no culto, né? Deus sabe de tudo. Ninguém engana a Deus, minha amiga. Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração dos filhos dos homens. Deus sabe quem é quem. É por isso que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser e de todo o nosso entendimento. Deus quer que eu e você, meu amigo, minha amiga, a gente seja sério
no compromisso com Ele. Deus não quer que nós sejamos ímpios. Deus não quer que nós sejamos pessoas que simplesmente ouvem a pregação do Evangelho, mas não colocam em prática. Ouvem porque às vezes as pessoas gostam de ouvir, mas é mais uma mensagem. Não, Deus quer que você tire proveito para a sua vida, Deus quer que eu tire proveito para a minha vida e que a gente seja vigilante com os nossos atos, com as nossas... Olha, tem pessoas que são frias com relação ao Evangelho. Tem pessoas que são frias. Nós vemos isso, vimos a frieza na vida das pessoas como? Você vê, as pessoas falam que são cristãs, as pessoas não gostam de orar, as pessoas não gostam de ler a Bíblia, as pessoas sentem ódio, sentem raiva do Evangelho, as pessoas sentem raiva de ouvir a verdade. As pessoas quando ouvem a verdade, em vez de usar... Porque uma coisa é verdade, se você ouviste a pregação do Evangelho e ela te ardeu, ela te doeu, é um símbolo que você está vivo e que Deus te ama e Deus quer que você mude. Mas no caso dele, eles não queriam ouvir porque Deus queria matar eles, porque eles eram ímpios, eles não valorizavam o serviço do sacerdócio e eles não respeitavam a Deus. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de mim e de você. Não queira, meu amigo, minha amiga, não queira nós ver a ira de Deus. Deus ele tarda em irar-se, mas Deus se ira. Deus quando se ira, Deus quando toma uma decisão, para mudar a decisão dele, a pessoa tem que se converter. Mas no caso dele não se converteu, Deus enviou, mas Deus falou, ele, olha, eu vou matar os teus 2 filhos e vou eliminar a tua casa, porque aos que me honram, honrarei, aos que me desprezam, serão desmerecidos. E Deus falou, já escolhi um outro sacerdote que vai me servir segundo a inteireza do meu coração, que é Samuel. A história diz que Samuel era o único homem que tinha 3 funções tríplices para além de Cristo. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Ele era 3 em 1. Samuel era o homem que Deus escolheu porque ele veio do voto que Ana fez com ele em oração. É isso que eu falei, que as pessoas que Deus escolhe são pessoas que são sensíveis a Deus. São pessoas que temem a Deus. Deus ele não está preocupado em quantidades. Deus ele não olha para números, meu amigo, minha amiga. Deus ele olha para aquelas pessoas que se voltem para Ele. É aquilo que eu falo sempre e vou repetir a falar. A minha maior glória, a minha maior honra não é pregar o Evangelho para você, não. A minha maior honra, a minha maior glória é ter o meu nome escrito no livro da vida do céu. É ter compromisso com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, independentemente se as coisas vão bem ou não, independentemente se tudo vai dar certo ou errado, se as coisas vão correr do jeito que nós queremos ou não, mas nós estamos aí. Deus quer pessoas que lhe amam na escassez e na fartura. Porque tem pessoas que são assim. Tem pessoas que o compromisso com Deus, tem pessoas que o compromisso que elas querem ter com Deus ou que elas têm com Deus é um compromisso superficial. É um compromisso que se limita àquilo que a pessoa quer. As pessoas querem servir a Deus porque as pessoas têm problema no casamento, têm problema na família. Ou as pessoas têm objetivo, querem alcançar os seus objetivos, os seus alvos. Mas quando as coisas não começam a acontecer do jeito que a pessoa quer, as pessoas se desviam. O ser humano é assim. O ser humano, por natureza, é interesseiro. O ser humano ele já nasceu interesseiro, já nasceu mal. O ser humano, quando cola ao lado de alguém, é para querer tirar pedaço de alguém. Deus não quer que nós sejamos assim. O ser humano é malicioso. Vê a malícia dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. O sacrifício que era separado, que era para Deus, carne assada sem gordura. O que era separado para Deus, eles comiam. Eles faziam... É para você ver a maldade, a malícia no coração do homem. Mas só tem uma maneira, meu irmão, meu amigo, minha amiga, de nós mudar. Nós temos que nos libertar. Nós temos que nos libertar da maldade, da impiedade. Deus quer que a gente seja liberto. Olha, é isso que eu falei e repito mais uma vez. É uma honra, é um prazer ter uma posição eclesiástica de missionário, de pastor, de pregador, não importa de diácono, de bispo, não importa a posição eclesiástica que a pessoa tem. É uma honra a pessoa ter a posição eclesiástica, mas isso não é segurança que a pessoa é homem e mulher de Deus. O que define que a pessoa é homem e mulher de Deus
é o compromisso que a pessoa tem com Deus e a vida diária com Deus, no seu dia a dia, a praticidade da palavra de Deus no seu dia a dia. Isso é que faz a diferença, isso é que define se nós somos homens de Deus ou não. Quando nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos essas características, nós nos tornamos pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas tementes a Deus e pessoas que se desviam do mal. E ainda que a gente erra, a gente reconhece, a gente faz esforço e a gente pede para Deus nos ajudar para não voltar mais a cair no erro. Ou seja, Deus ele olha para dentro de mim e de você. Deus não olha pela nossa aparência, Deus não olha pela posição que as pessoas ocupam. O que as pessoas fazem? As pessoas preferem se esconder numa posição eclesiástica que é para dar uma imagem. Isso que eu falei, que a aparência engana, meu amigo. Deus não olha pela minha aparência, até porque o verdadeiro eu, o verdadeiro você, a verdadeira personalidade é o que está no processo mental, emocional e sentimental. Ou seja, o ser humano é o poder que está dentro do seu interior, que está revestido no seu corpo de carne, que é a alma. Você é o que está por dentro, meu amigo e minha amiga. Eu e você, nós somos os que estamos, o que somos por dentro. E por dentro, o Fini e Finéias, eles eram ímpios, eram maus, eram perversos, eram pessoas ímpias, eram pessoas que não temiam a Deus. Sacerdote tinha que se separar da imoralidade sexual. O que é que eles faziam? Faziam o contrário. Dormiam com as obreiras que vinham servir a Deus no templo, ainda não se contentavam, tinham relações sexuais com prostitutas que ficavam ao lado do templo, que passavam. Uma coisa grave e repugnante. E hoje é a mesma coisa, hoje há escândalo, há documentário de pessoas que pregam o evangelho que estão a cair nessa mesma cilada. Falta de temor no coração. E você vê só uma coisa, quando o juízo de Deus veio, de Deus não se zomba, meu amigo, minha amiga. Quando o juízo de Deus veio sobre a casa de Eli, houve morte, muita gente morreu. Os 2 filhos de Eli morreram. Eli, quando recebeu a notícia, morreu. E a Nora, a Nora, a mulher de Finéias, né? Quando ela estava aqui para dar a luz, ouviu a notícia antes de expirar, a parteira lhe falou: não fica triste, você concebeste mais um filho. Ela lhe deu: não, eu vou lhe dar o nome de Icabô, significa foi-se a glória de Deus. A glória foi. É o que tem acontecido hoje. A glória de Deus já foi de muitos lugares, de muitos sítios. Tem lugares que já não tem mais glória, que já não tem mais palavra de Deus. A única coisa que tem só lá é placa de denominação, mas Deus já não está mais aí. Deus não está mais, é um culto superficial. As pessoas ouvem todos os dias a mesma coisa. Quer dizer, o Espírito Santo já não opera mais naquele lugar. Por quê? Porque a glória foi naquele lugar. E acabou. A glória foi daquele lugar. A glória desapareceu. E a arca de Deus foi roubada. E a arca de Deus, é aquilo que eu falei, meu irmão. Olha, mesmo a arca de Deus foi roubada, um símbolo do juízo que Deus não brinca. A arca foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom, que era, penso, o rei dos filisteus, ele quando recebeu a arca de Deus, né, na casa dele, eles colocaram a arca ao lado da estátua, né, da figura dos filisteus lá. A estátua foi quebrada. Por quê? Porque Deus ele é juízo, meu amigo, minha amiga. Aonde Deus está, o mal tem que cair por terra. Aonde Deus está, o mal tem que cair por terra. Que haja temor no teu coração e no meu temor. Servir a Deus é uma coisa preciosa, é uma coisa maravilhosa, é algo maravilhoso, é um privilégio, é uma honra servir a Deus. Mas é um privilégio, é uma honra quando nós fizemos por livre, espontânea vontade, não por obrigação, não por imposição. É aquilo que eu te falei, que filho de pastor não tem obrigação de ser pastor. Filha de pastora ou filho de pregador não tem obrigação de ser, porque é Deus que levanta, é Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Deus não deve satisfação a ninguém. Quando Deus me deu o ministério há 15 anos atrás, eu desejei, mas o Espírito Santo falou no meu coração: você vai ser no tempo de Deus. Eu acreditei, guardei aquela palavra no coração. É assim, meu amigo, minha amiga. A pessoa tem que desejar, aí o Espírito Santo ele vem por intervenção e ele age no coração e fala com clareza no interior do ser humano. O ser humano fica sem dúvida. O ser humano fica sem dúvida. Então, que eu e você nós tenhamos isso no coração. Não julga as pessoas pela aparência.
Não importa a posição eclesiástica que as pessoas ocupam nessa sociedade. Julga as pessoas pelo fruto, pelo comportamento. Alguém que é homem de Deus, você tem que lhe julgar pela pessoa. Vê se ele é leal, vê se ele é sincero, vê se ele é honesto, vê se ele é íntegro, se ele é reto, se ele é temente, se ele se desvia do mal. Vê se ele faz aquilo que ele fala. É assim que Deus quer que nós julguemos as coisas segundo a reta justiça. E servir a Deus tem que ser para sempre. Para sempre nós temos que ser como a luz da aurora que vai resplandecendo até ser dia perfeito. Deus quer que a gente cresça em conhecimento. Deus quer que a gente cresça no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus tem que crescer a cada dia que se passa. E você vê só uma coisa, que quanto mais envolvido nós estivermos com Deus, como posso explicar? Os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus vão começar a brilhar dentro de nós. Vamos começar a raciocinar, vamos começar a falar como Cristo falava e como Cristo ele raciocina. Espero que essa palavra que o Espírito Santo iluminou no meu interior sobre a ira de Deus na família do sacerdote Eli possa criar impacto, possa criar terror em você. Leva a Deus o seu compromisso. Leva a sério com Deus. Leva o teu compromisso com Deus a sério, mais sério do que a tua vida. Você não deve agradar o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, a tua noiva, a tua mulher, o teu marido, não importa. O primeiro ser que você tem que agradar, ele é Deus, tem que ser a Deus, porque Deus ele é o autor da vida, ele é que nos deu a vida, amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor declara a sua palavra através da boca do homem de Deus que o Senhor havia enviado para pronunciar sanção sobre a família dele. Honrarei os que me honram, e aos que me desprezam serão desmerecidos e desprezados. Que o Senhor nos ajuda a honrar o compromisso que nós temos com o Senhor. É bem verdade que o Senhor só tem compromisso com pessoas sérias, com pessoas que levam a sério o seu relacionamento com Deus, mais a sério que o seu relacionamento com as pessoas. É bem verdade, meu Deus, que quanto mais perto um homem e uma mulher estiver do Senhor, mais estranho, mais esquisito ele vai parecer diante das pessoas, porque as pessoas não irão entender a sua conduta. Mas o que vale não é aquilo que as pessoas falam, sentem, pensam ao meu respeito ou ao respeito dessa pessoa, mas sim aquilo que o Senhor fala, o que o Senhor sente, o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Nos ajuda, Deus, a ser responsável. Nos ajuda, Deus, a se afastar do pecado. Nos ajuda, Deus, a se afastar de tudo aquilo que contamina o corpo, a alma e o espírito, da imoralidade sexual. Nos ajuda, Deus, a nos afastar daquilo que nos faz mal, daquilo que profana o nosso corpo, que é o templo, que é o santuário do Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, a não ter o nosso coração preso em nada. Nem na nossa noiva, nem no nosso marido, nem na nossa esposa, nem nos nossos filhos, nem nos nossos pais, nem em familiar nenhum. Que o nosso coração, que o nosso interior esteja preso no teu reino, no Senhor. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer ser o primeiro. O que o Senhor quer ocupar, a vida, o espaço, o tempo do ser humano. Espírito Santo, nos ajuda a temer ao Senhor. Nos ajuda a ser pessoas íntegras, reta, temente a Deus que nos desvia do mal, nos liberta da impiedade, nos liberta da maldade, tira o que não presta dentro do nosso coração, encha-nos, Deus, do teu Santo Espírito, nos ajuda a odiar o mal, nos ajuda a odiar a impiedade, nos ajuda a odiar a imoralidade, nos ajuda, Deus, nos ajuda a detestar o mal, aquilo que o Senhor odeia, que o Senhor nos ajuda a detestar, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Nos ajuda a respeitar o sacerdócio, nos ajuda a honrar o nosso compromisso com o Senhor, nos ajuda a colocar o Senhor em primeiro, acima de tudo e de todos, nos ajuda a amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso interior, de todo o nosso ser, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, para que o teu nome seja glorificado, que o nosso coração não esteja preso em nada nem ninguém, mas único e exclusivamente no Senhor. É o que eu lhe peço e só tenho que lhe agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir.
Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. É aquilo que eu falei, que a mensagem não é minha, a mensagem é uma iluminação do Espírito Santo. É aquilo que eu falei, que quando o homem e a mulher estão sempre em conexão, estão sempre em diálogo com Deus, diariamente através da oração, através da Bíblia Sagrada, através de cânticos espirituais, através de um som musical, através de um som musical divino, através de coisas divinas, você sempre terá alguma coisa para falar. Deus sempre vai te dar alguma palavra para você falar. As pessoas só ficam sem palavras, as pessoas só ficam sem unção de Deus quando as pessoas também param de orar, param de ter comunicação com Deus. Então, as pessoas não vão ter mais palavras. Mas enquanto o ser humano, o homem e a mulher, estiver em conexão com o Espírito de Deus, terá sempre pregação para falar. Espero estar com vocês no próximo vídeo, que o Espírito irá de me iluminar durante a semana. Desejo a todos vocês que tenham um bom final de semana. E repito mais uma vez, você que irá de visualizar esse vídeo, não se contente simplesmente em visualizar. Visualiza, dê um like, faça a pergunta, faça comentário, e juntos com o Espírito Santo vamos responder os comentários. Se inscreva no canal, vamos fazer alguma coisa que é para o reino de Deus ser povoado de almas. Amém? Vamos fazer algo que é para o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Desejo a todos um fim de semana. Espero estar com vocês até o próximo vídeo. Um bom final de semana. Que a paz de Cristo seja com você e com a tua família, em nome do Senhor Jesus. Tchau, até o próximo vídeo.